gente vai falar sobre Scooby, o filme. Então, bora começar. O filme começa com o Scooby filhote roubando um pedaço de carne. Depois corta o Salsicha ouvindo um podcast sobre como ele pode fazer amigos. Então ele vai à praia e fica conversando com 2 blocos de areia. E um deles era o Scooby disfarçado e o outro era a carne que o Scooby estava escondendo. O Scooby sabe esconder e eles dividem a comida um do outro. Então o policial aparece e pergunta se aquele cachorro era do Salsicha e se ele tinha um nome. Ele dá o nome de Scooby depois de olhar para os biscoitos Scooby. E a voz do Salsicha criança é um pouco esquisita, um pouco estranha, um sotaque meio esquisito. Então é um pouco chatinho. Então ele leva o Scooby para conhecer seu quarto e mostra para ele o seu boneco do Falcão Azul. E ele também dá a coleira pro Scooby e pede para ele nunca tirar. Então a cena corta para ele no Halloween, ainda criança, vestido de Falcão Azul e de Bionicão. O Scooby vê uma mansão mal assombrada e quer ir pegar doces nela, mas o Salsicha tem medo. Porém aparecem valentões e eles jogam os doces do Salsicha do Scooby lá dentro da mansão. Até que Fred, Daphne e Velma aparecem. Então eles decidem entrar dentro da mansão para pegar os doces do Salsicha e eles encontram alguma coisa mexendo dentro do guarda-roupa, o que parecia ser um fantasma. Ele persegue eles, só que a Velma percebe que esse fantasma estava preso por uma corda. Então o Fred corta a corda e o fantasma cai. Eles o capturam e percebem que ele estava roubando várias coisas. E eles queriam fazer isso outra vez. Então agora tem uma abertura muito nostálgica, parecendo a abertura do Scooby-Doo lá dos anos 60. Então agora eles cresceram e querem transformar o Mistério S.A. em um negócio. Então eles acham um possível investidor e esse investidor era o Simon do The X Factor. Só que ele não quer investir se os Salsicha e Scooby estiverem por lá. Então eles vão embora para poder jogar boliche. Então rola uma grande confusão porque os primos e a bola de boliche se transformam em um tipo de robô e perseguem o Salsicha e Scooby. Então Daphne, Fred e Velma vão pra lá correndo. Só que do nada, Salsicha e Scooby, antes de Daphne, Fred e Velma chegar, eles são abduzidos pela nave do Falcão Azul. Bom, se você tá gostando do vídeo daqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E a Didi era a pilota, e isso me lembrou muito o laboratório de Dexter, mas tudo bem. Então eles descobrem que o Dick Vigarista tinha mandado aqueles robôs para poder matar os dois. Só que, na verdade, aquele que estava ali vestido como Falcão Azul não era o Falcão Azul original. Era o filho dele, o Ryan. E o Bionicão também estava ali. E o Falcão Azul original não estava ali porque ele se aposentou. Então o Dick Vigarista aparece atrás da nave deles. Ele estava querendo roubar 3 crânios de cachorro gigante e ele já tinha um deles. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma ainda estavam à procura do Salsicha do Scooby. A Velma acha um pedaço de cabelo em um dos robôs quebrados, e ele fazia parte do bigode do Dick Vigarista. O Falcão Azul acha que eles precisam ir para a Romênia, mas isso estava com toda a cara de armadilha. E era uma armadilha mesmo. Só que a Didi achava que eles precisavam ir pro deserto. Só que ele ignora a ideia dela para ir pra armadilha. Então é contado que o Scooby é o último descendente do Péricles, o cachorro do Alexandre o Grande. E o Vigarista, a essa altura, já tinha conseguido o 3º crânio no deserto e aparece na Romênia atrás do Salsicha e Scooby. Inclusive muito rápido, não, mas tudo bem. Então o Dick fala que o Scooby tem a chave. Só que eles conseguem fugir do Vigarista. E nisso, o Falcão Azul faz uma roupa de super-herói pro Scooby, só que ele precisa tirar a coleira que o Salsicha deu a ele. Fred, Daphne e Velma descobrem que Salsicha e Scooby estão com o Falcão Azul. Então uma policial para os 3 na estrada e, na verdade, essa policial era o Dick Vigarista disfarçado. E ele captura os 2. Eles conseguem fugir da cela quando o Dick Vigarista de fato encontra o 3º crânio e a Velma consegue entrar rápido em contato com o Didi e com o Bionicão. Fred acha que parece ser uma tranca para o portão do submundo. Alexandre e Péricles conquistaram o mundo e usaram esses portões para poder proteger o tesouro deles. E só um de seus descendentes consegue abrir. Eles descobrem que o Dick Vigarista tinha aberto a passagem do submundo e o Muttley havia entrado para poder pegar o tesouro. Porém, ele ficou preso lá dentro. O Dick prende Velma e Daphne de volta atrás das grades, mas ele fica com o Fred. Só que o 3º crânio que o Dick Vigarista tinha conseguido encontrar, ele sabe onde estava, mas ainda não pegou. E voltando para o Scooby, ele vai procurar o crânio com os outros enquanto o Salsicha fica na nave. E é o Scooby que fareja o crânio. E eles encontram até o Capitão Caverna. Capitão Caverna!
Então Fred aparece para o Salsicha e fala que eles precisam ir atrás do Scooby porque ele estava em perigo. E voltando para o Scooby e o Falcão Azul, eles precisavam lutar contra o Capitão Caverna para conseguir o crânio. A roupa do Scooby é toda destruída na luta quando o Salsicha aparece com o Fred. Ou melhor, o Dick Vigarista. Ele rouba o último crânio e leva o Scooby com ele, mas antes ele joga Fred, Velma e Daphne lá de cima da nave. A Didi, o Bionicão e o Falcão Azul pegam eles antes de caírem no chão, porém a nave do Falcão Azul foi completamente destruída, então eles não poderiam sair daquele lugar. Então Fred e o Falcão Azul começam a brigar e o Salsicha separa eles e fala que a culpa do Dick Vigarista ter pego o Scooby é dele. Ele começa a dar o discurso no Jutsu, enquanto o Dick Vigarista abria de fato o portão do submundo. Eles mexem na máquina do mistério fazendo ela conseguir voar, vão até o Scooby, porém eles caem de uma altura muito grande. E o Bionicão até tenta pegar a máquina do mistério antes de cair, mas ele não consegue. E olha que bonitinho, o Dick Vigarista abre o portão do submundo e sai um cachorro de 3 cabeças lá de dentro. O que eu lembrei do Fofo de Harry Potter. Então eu vou chamar ele de Fofo. Só que corta de volta para Mistério S.A. tá todo mundo bem, mas a máquina do mistério foi completamente destruída. E enquanto isso, o Dick Vigarista encontra o Muttley. E cortando pro Fred, ele tenta dar uma de Capitão América tentando vingar a máquina do mistério. Só que obviamente ele se dá mal. Enquanto isso, Salsicha e Scooby vão de fato distrair o Fofo, enquanto os outros tentam fechar a passagem. E até os robôs do Dick Vigarista também tentam lutar. O Ryan até tenta ligar com o pai dele para poder pedir ajuda, falando que ele não é tão bom quanto o pai dele era, mas o Bionicão dá um discurso no Jutsu em cima dele, então ele de fato vai começar a lutar contra o Fofo. Então o Dick Vigarista consegue sair do submundo com o Muttley, então a Velma acha uma charada e descobre como fechar os portões. O Scooby e o Salsicha tinham que fechar, porém um do lado de dentro e o outro do lado de fora. E finalmente o Fofo é mandado de volta pro submundo, e então o Salsicha e o Scooby brigam pra ver quem vai ficar do lado de dentro do portão, e o Salsicha acaba ficando. Então o Scooby fecha o portão, fazendo com que o Salsicha ficasse preso. Porém a Velma fala que não faz sentido o Alexandre Grande ter feito um portão pra ficar separado do Péricles. E então aparece uma estátua dos dois, e aquilo era meio que uma porta para trazer o Salsicha de volta. E aquilo era uma porta para poder trazer o Salsicha de volta. E então ele devolve o colírio do Scooby para ele, e o Vigarista e o Muttley são presos. Então a cena corta para eles abrindo a loja da Mistério S.A. E o Fred também ganha uma nova máquina mistério. Então eles recebem uma ligação de um novo mistério e o filme acaba. Cara, eu achei assim muito legal eles trazerem o Scooby-Doo numa animação pro cinema e trazer os personagens da Hanna-Barbera junto. Tipo assim, não todos, mas alguns. E aquele final que parece que o Salsicha vai ficar preso no submundo é muito emocionante. Pena que a sequência desse filme, que seria Scooby Holiday Haunt, foi cancelada. Ela seria meio que uma prequel desse filme, contaria a infância do Scooby-Doo e do Salsicha, parecido com aquele desenho lá dos anos 80. Ah, com Salsicha, e dito tudo isso, nota 8 pra esse filme. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos, se inscrever aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!